Olá, queridos, graça e paz. Esse é o nosso momento de reflexão da palavra, edificando vidas. E eu mais uma vez gostaria de edificar a sua vida, gostaria de edificar a sua fé, gostaria também de te abençoar mediante essa palavra. E a nossa reflexão no dia de hoje é baseada no Evangelho de Lucas, capítulo de número 22, verso 54, que diz assim, que quando Jesus é preso, Jesus é levado para a casa do sumo sacerdote e Pedro seguia Jesus de longe. E quando acenderam a fogueira no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. E vendo a criada que Pedro estava ali presente, fitando os olhos nele, disse que você é um dos que estavam com ele, você é um dos que andavam com ele. Mas Pedro negava, dizendo, mulher, não o conheço. Querido, seguir Jesus de longe é um perigo. E por que Pedro seguia Jesus de longe? O que acontece quando seguimos Jesus de longe? E o que é seguir Jesus de longe? E o que é negar a Jesus? Queridos, eu gostaria que você pensasse juntamente comigo, eu gostaria que você refletisse juntamente comigo, eu gostaria que você meditasse nessa reflexão, meditasse nessa palavra. Pedro, até então, tinha vivido momentos maravilhosos com o Senhor Jesus Cristo. Pedro havia sido escolhido como discípulo de Cristo. Pedro havia feito muitos milagres em nome de Cristo. Pedro havia andado sobre as águas por intervenção divina. Mas agora Pedro se depara com uma situação muito difícil. Aquele que até então declarava amor eterno ao Senhor Jesus Cristo, agora se depara negando a Jesus Cristo. Às vezes é assim o que acontece com muitas pessoas. Elas declaram amor eterno ao Senhor Jesus Cristo, mas de repente estão negando a Jesus através dos seus atos, das suas escolhas, das suas decisões e também das suas ações. Querido, por que Pedro seguia Jesus de longe? Pedro seguia Jesus de longe porque Pedro não queria ser interrogado pelas autoridades ali presentes. Pedro seguia Jesus de longe porque ele não queria ser confrontado pelas autoridades ali presentes. E às vezes é o que acontece conosco. Por não querermos ser exortados pelo Senhor, por não querermos ser ensinados pelo Senhor Jesus Cristo, acaba que nós o seguimos de longe. Acabamos seguindo Jesus de longe para não sermos confrontados, para não sermos exortados por Ele. E o que acontece quando seguimos Jesus de longe? Observe que quando Pedro perde Jesus de vista, Pedro se mistura com os incrédulos, Pedro se mistura com os pagãos, Pedro se mistura com os idólatras. E assim é o que acontece conosco. Quando perdemos Jesus de vista, acabamos nos misturando com os incrédulos e nos tornando semelhantes a Ele, nos tornamos semelhantes a eles. Quando perdemos Jesus de vista, quando seguimos de longe, nos misturamos com os pagãos, nos misturamos com os idólatras. Acabamos que nos tornamos também semelhantes a eles, se assim acontecer. E o que é seguir Jesus de longe? Seguir Jesus de longe é viver afastado do rebanho. Seguir Jesus de longe é viver distante do rebanho. Seguir Jesus de longe é se manter longe do rebanho. Seguir Jesus de longe é não ter mais comunhão com Ele. Seguir Jesus de longe é perdê-lo de vista. E o que é negar a Jesus? Negar a Jesus, negamos a Jesus quando deixamos de viver a sua vontade para viver a nossa. Negamos a Jesus quando a nossa maneira de viver não diz respeito à sua palavra. Negamos a Jesus quando vivemos de maneira contrária à sua palavra. Negar a Jesus é quando os nossos atos, quando as nossas escolhas, quando as nossas decisões não diz respeito àquilo que cremos e àquilo que professamos. Negar a Jesus é fazer de sua palavra uma insignificância para as nossas vidas. Negar a Jesus é segui-lo de longe. Negar a Jesus é se afastar dele, é se distanciar dele. E essa é uma verdade, e a verdade é essa: todo aquele que segue Jesus de longe acaba negando a ele. Querido, pense juntamente comigo nessa verdade, reflita nessa palavra e que Deus possa te abençoar abundantemente. E eu te dou um conselho: não siga Jesus de longe. Não se distancie dele, não negue a Jesus, não negue o seu nome, porque às vezes através dos nossos atos, através das nossas escolhas, nós estamos negando a Ele. Às vezes para negar a Jesus não precisa falar, às vezes os nossos atos já diz respeito, os nossos atos falam mais que palavras. E há pessoas por aí que os seus atos
é uma forma de dizer que elas estão negando a Jesus. As suas ações, as suas atitudes é uma forma delas dizerem e também de negar a Jesus. Pense juntamente comigo nessa palavra, seja edificado, seja abençoado pelo Senhor, que você possa compartilhar essa palavra. E eu fico muito feliz em saber que você tem nos ajudado a divulgar esse projeto, você tem sido abençoado e você também tem abençoado vidas. Amém? Que você possa incentivar outras pessoas a se inscreverem, a conhecerem também o canal da Missão do Deserto. E assim nós encerramos a nossa reflexão. Fica com Deus, que Deus te abençoe ricamente, abundantemente.